Bom dia para você, Ivan. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniel. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha. Motorista do ônibus aqui também quis marcar presença no Jornal da Manhã. Todo mundo quer... Tá todo mundo com a gente, os músicos também ontem estavam com a gente, agora os motoristas de caminhão também. Bom, um abraço para toda a nossa audiência aí no Reino Unido, que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Agora vamos entrar aqui nos nossos assuntos seríssimos, Ivan Kleber, porque os Estados Unidos resolveram destruir quase toda a sua frota de caças F-14 Tomcat para impedir o acesso do Irã a componentes críticos das aeronaves. É isso? Explica pra gente com detalhes essa história, Ivan. Daniel, o que acontece é que no passado o Irã conseguiu comprar F-14, né? Esses caças F-14 dos Estados Unidos. O F-14 é uma espécie de xodó, inclusive, de quem acompanha o mundo militar, enfim, que tem esse hobby de acompanhar a aeronáutica, né? É um caça que, para a Força Aérea dos Estados Unidos, já está defasado, né? Os mais modernos são o F-22 e o F-35. Inclusive, o F-35 tem uma capacidade, inclusive, de embaralhar os sistemas de comunicação do inimigo em solo. Agora, o Irã tem os F-14. E aí, nesse sentido, então, qual é a grande dificuldade de você manter uma aeronave dessa voando? As peças de reposição. E no mercado negro, o Irã, apesar das sanções, conseguia encontrar aí peças de reposição para essa aeronave. Nesse sentido, não que os Estados Unidos estejam desmantelando toda a frota do F-14, mas estão, de alguma maneira, tentando impedir que o regime iraniano consiga essas peças para outros países sancionados, né, não somente para o Irã, acabam circulando aí no mercado negro, Daniel. Agora, as defesas da OTAN no Mediterrâneo derrubaram um novo míssil balístico disparado pelo Irã contra o espaço aéreo da Turquia. Os destroços do projétil caíram em uma área isolada que não deixou feridos, não é? Ainda bem, Daniel. Ainda bem que não deixou feridos, porque nós estamos diante de uma situação extremamente perigosa. É o segundo míssil que foi interceptado por defesas da OTAN na Turquia. O presidente turco, inclusive, mandou uma mensagem para o Irã ontem, dizendo que não toleraria um ataque contra o seu país. O Irã respondeu, se colocando à disposição das autoridades turcas para que se fosse feita uma investigação em conjunto entre os dois países para identificar a origem do disparo deste míssil. O Irã diz que não foi ele que disparou, né, tanto o primeiro míssil no domingo quanto este míssil agora na noite desta segunda-feira. Daniel, por que essa situação é extremamente perigosa? Muito se conversou, né, a gente se analisou se a guerra da Rússia e da Ucrânia ela poderia de alguma maneira se expandir para outros países e isso se tornar um conflito mundial. Eu confesso que nesses 10 dias de guerra do Irã, dos Estados Unidos e Israel, essa probabilidade é maior de acontecer ali no Oriente Médio devido ao número de países que já foram atingidos e agora também com essa questão da Turquia, no final de semana foi o Azerbaijão, a França mandando para a região para garantir a defesa dos países do Golfo. Quer dizer, o potencial de uma escalada do conflito para fora ali do Oriente Médio, ela é bem maior, veja bem, parece um paradoxo, mas é bem maior do que da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, a gente teve a confirmação desse sistema de defesa da OTAN funcionando e agora de manhã foi anunciado por parte dos americanos que eles estão enviando alguns mísseis do sistema, alguma munição do sistema Patriot para a Turquia, justamente para prevenir aí, né, para ajudar os turcos na defesa, lembrando, Daniel, que a Turquia é um membro da OTAN. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, o Irã também convocou mobilizações no país todo em apoio ao novo líder supremo, Mojtaba Khamenei. O novo líder é filho do Ayatollah Ali Khamenei, morto no primeiro dia do conflito. Inclusive, o ditador Vladimir Putin expressou apoio total ao novo líder e ao grupo terrorista libanês Hezbollah, jurou fidelidade a Mojtaba, no caso, não é? Mas Donald Trump demonstrou descontentamento, disse que não está nem um pouco feliz com o novo líder. Como é que vai ser a vida de Mojtaba Khamenei como líder do Irã em plena guerra? Daniel, por enquanto, ninguém sabe onde ele está.
ele mantém em sigilo ali o paradeiro dele, porque, obviamente, que principalmente a agência de inteligência de Israel, Mossad, já deve estar tentando encontrar ali onde ele possa estar se escondendo para uma eventual eliminação. A declaração do Putin não é nenhuma surpresa se ele não declarasse este apoio ao novo líder supremo do Irã. A grande missão deste novo líder, Daniel, primeiro é sobreviver um possível ataque israelense, americano, onde ele esteja. Mas internamente, o regime ele é feito de várias divisões. Essas divisões não são novas, que vão desde divisões religiosas a divisões políticas internas. Ele tem a missão agora de se consolidar no poder. Lembrando que no mundo islâmico não basta você ser nomeado o líder supremo, você precisa impor a sua liderança, você precisa ter essa legitimidade. Para isso, cedo ou tarde, ele terá que aparecer em público, fazer as conexões, enfim, é aí que é o grande problema. Que aparecer em público significa praticamente colocar um alvo ali nele, né? Então, ele tem uma missão muito complicada. O presidente Trump, como você bem disse, não viu com bons olhos a nomeação dele como líder supremo, que foi uma resposta do Irã. Eles fizeram, a Guarda Revolucionária muito provavelmente aprovou isso também, justamente para dar uma resposta aos Estados Unidos, de que ok, vocês eliminaram o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, estamos aqui nomeando o filho dele. Mas é um contexto extremamente delicado e alguém pode apostar que ele estará no comando do Irã daqui a uma semana? Ninguém. E aí, nesse cenário, que ele assume o poder, tentando buscar essa legitimidade interna dentro do regime, Daniel. Agora, continuando a falar sobre a guerra, Ivan, um ataque a um depósito de combustíveis em Teherã provocou uma grande coluna de fumaça que escureceu o céu da capital do Irã. O fenômeno levou autoridades a emitirem um alerta para o risco de chuva ácida na região. A poluição foi tamanha que o dia virou noite, não é, Ivan? Conta pra gente mais um pouco aí sobre os detalhes desse episódio. Daniel, uma das principais estratégias militares, principalmente desde a Primeira Guerra Mundial, e depois isso ficou notório na Segunda Guerra Mundial, em todos os conflitos, é você eliminar a capacidade do inimigo de se locomover. E para se locomover, o inimigo precisa de combustível. Então, este ataque que Israel realizou a esse depósito, ele mira justamente essa questão, cortar os meios do regime de conseguir manter a sua máquina de guerra funcionando, né, com o combustível. Esse, pelo lado israelense, foi considerado um alvo militar. O lado americano, segundo informações que eu tive, não sabia deste ataque. Israel e Estados Unidos estão demonstrando uma grande coordenação nesses ataques, mas muitas vezes por sigilo mesmo, para que a operação tenha sucesso, nem tudo é compartilhado. Inclusive, o lado americano foi surpreso com o sucesso desse ataque israelense que, sim, enfraquece a capacidade do regime continuar combatendo. Tem um ponto, Daniel, extremamente importante, que a gente precisa revisitar aquela manifestação, né, que levou à morte de mais de 30 mil pessoas em janeiro contra o regime. Ataques como esse enfraquecem justamente a capacidade militar da Guarda Nacional, mas em um futuro próximo, caso a gente tenha manifestações em rua novamente contra o regime, um ataque como esse serve justamente para inibir, para dificultar a vida da Guarda Revolucionária de perseguir os manifestantes. Então a gente tem um alvo militar e, ao mesmo tempo, um apoio à oposição do regime iraniano dentro do Irã, Daniel. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. O assunto foi a classificação do PCC e do Comando Vermelho com organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Lula chegou a falar que o Brasil tem que se armar e que, se não fizer isso, alguém pode invadir o país. E essa declaração foi feita durante um discurso marcado pela visita de recepção do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ontem. Antes de te passar, Ivan, a gente vai ouvir essa declaração de Lula. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão, mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que, se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente.
Esse seria um recado de Lula ou uma bravata para Trump em relação à provável classificação de terroristas como o PCC, não é? E também para o Comando Vermelho. O que você acha? Eu fiquei imaginando, Daniel, o que o companheiro Ramaphosa ficou pensando da declaração do Lula. Olha, isso está repercutindo muito aqui na Europa. Jornais aqui da Europa já noticiam essas declarações. E, Daniel, eu não vejo como uma bravata, eu vejo como um sinal de preocupação. A gente viu que a reação do governo brasileiro à possibilidade da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas foi de quem realmente está preocupado. O Mauro Vieira, ele pode telefonar para o Marco Rubio, ele não terá muito sucesso. O Mauro Vieira, na melhor das hipóteses, o que ele pode conseguir é marcar uma reunião, nada mais do que isso. O que o presidente Trump espera do Lula é que ele cumpra aquilo que ele disse no final do ano passado, que o Brasil, o governo brasileiro, iria ajudar no combate ao narcotráfico. Bom, agora chegou a hora de cumprir aquilo que foi prometido lá atrás. Existe uma leitura do ponto de vista dos americanos, Daniel, de que não adianta você montar uma guerra contra o narcotráfico em toda a América Latina e deixar o PCC e o Comando Vermelho de fora. Essa é a leitura que os americanos fazem, por conta das conexões entre os vários grupos narcos da América Latina com essas duas facções. Então não faria sentido. O lado brasileiro está relutante. Olha, eu gostaria de ver esse empenho todo do governo brasileiro em outras questões, não é? Desde a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que o governo demorou para se mobilizar, enfim, outras questões importantes da população brasileira, a defesa do agronegócio, enfim. Aí quando a gente tem uma questão como essa, o Mauro Vieira já liga, agora a gente tem a informação de que a viagem que Lula faria aos Estados Unidos para conversar com o presidente Trump está suspensa. Eu achei engraçado esse termo que está sendo ventilado, né? A viagem está suspensa. De uma vez, ou adiou. A desculpa é de que, por conta da guerra do Irã, então, a agenda estaria um pouco tumultuada. Daniel, o presidente Trump está despachando normalmente, ele não pilota caça, eu já falei disso, ele está lá em Washington, ele recebeu 12 líderes da América Latina agora, no final de semana, ele está fazendo reuniões normalmente, ele teria, sim, 2 horas na agenda para conversar com o presidente Lula. O que indica e que nós podemos presumir é de que Lula que está fugindo desse encontro com o presidente Trump, Daniel. E por falar em Lula, Ivan, escuta só essa. O Partido Português de Direita Chega instalou um outdoor em frente à Assembleia da República em Lisboa. O cartaz traz críticas a Lula e a frase: "A culpa não é de 500 anos de Portugal, é da vossa corrupção". O cartaz foi colocado no mesmo dia da posse do novo presidente de Portugal, António José Seguro. Ivan, assim como aqui no Brasil, Lula também é referência de corrupção lá fora, é isso? Olha, com certeza, Daniel. É muito interessante esse outdoor, não é? Porque o Lula, aquela coisa, né, dos 500 anos, as elites e tudo mais, esse discurso, ele tinha algum apelo lá no começo dos anos 2000, mas em 2026 já não tem mais esse apelo. E falando em questão de corrupção, recentemente, semana passada, o portal Bloomberg publicava uma notícia, não é, referente também às possibilidades que são grandes e que vem crescendo do Flávio Bolsonaro vencer as eleições presidenciais, e também questões relacionadas à corrupção, que seria uma espécie de calcanhar de Aquiles aí do Partido dos Trabalhadores, do PT. Então, quando você fala dessa questão internacional, não é, da corrupção, não é só o líder aí, o movimento de direita em Portugal que ressalta isso. A mídia no exterior também deixa isso bem claro e lembra os seus leitores, né, de que realmente a história do PT é manchada pela corrupção, Daniel.